nosso programa Underjumper Live, que excepcionalmente nessa noite não é ao vivo, é um programa gravado, mas que nós temos a alegria de compartilhar com vocês que têm acompanhado aí nossas transmissões com temas importantes sobre, começamos com as questões da pandemia, do Covid, sobre culto, mas agora estamos alargando a nossa tenda e tratando de outros temas que dizem respeito também a esse período, mas que tem também um caráter maior, mais amplo, mais geral, como nosso tema de hoje, que é cuidando de casa, casamento, culto doméstico e educação infantil. Quero agradecer aos participantes que estão nessa noite conosco. Vamos começar pelas senhoras. Nathalie Campos, muito obrigado pela presença, junto com seu esposo, nosso professor, professor Eber Júnior, e também nosso convidado dessa noite, que também é da casa, nosso professor Tarcísio Carvalho. Por favor, deem aí o seu boa noite para o nosso público nessa hora. Olá, boa noite, bem-vindos a essa live. Prazer estar com vocês, esperamos que isso seja útil para o crescimento do povo de Deus. E espero que nossas reflexões ajudem a vocês refletirem também. Muito bem. Nós somos professores numa escola de pós-graduação, o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e é muito importante para nós que você nos acompanhe no nosso canal, inscrevendo-se no canal. Então, queria pedir que você clicasse aí o botão inscrever-se, clica no sininho para você ser lembrado das próximas programações que teremos, vídeos que colocamos, nossas devocionais que são transmitidas semanalmente para o nosso público que nos acompanha aí no canal. Isso é importante para que até o próprio YouTube coloque o vídeo em exposição e mais pessoas sejam alcançadas. Mas já agradecemos pela sua presença e também pela sua inscrição no nosso canal. Então, nessa noite, o nosso tema, nossas perguntas já foram levantadas, elas são em torno desse tema do casamento, do cuidado do nosso lar, do cuidado da nossa casa, de como nós educamos os nossos filhos, os nossos pequenos, o culto infantil e também como a gente pode abençoar, até nesse tempo de pandemia, as crianças à distância, lá no seu lar, com talvez atividades da escola dominical, como é que a gente pode desenvolver essas coisas junto com os nossos filhos dentro de casa. Então, nós vamos caminhar aqui nas nossas perguntas, lembrando que nós temos na nossa escola programas e cursos que tratam desse tema e daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito deles. Mas vamos começar aqui então com a primeira pergunta. O apóstolo Pedro, não é? Ele fala na sua primeira carta sobre viver a vida comum do lar. Quando eu li essa pergunta, eu li, né, as duas palavras assim, sobreviver, e eu li juntas, sobreviver, né, a vida comum do lar. Tem gente que está passando por essa, não é? O que é isso? O que é viver a vida comum do lar? Como o apóstolo diz, né, maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Professor Tarcísio, nos ajuda aí com essa questão. Olha, ficou engraçado esse negócio de sobreviver a vida comum do lar, porque provavelmente muitos maridos estão sentindo exatamente isso, né? Como é que eu sobrevivo? Até porque talvez essa vida comum do lar não seja muito comum para ele, não é? Eu acho que se você perguntar para qualquer esposa, ela fala assim, não me interpreta esse texto, não, que do jeitinho que tá aí, tá bom. Do jeitinho que tá aí, é isso mesmo. Vão viver a vida comum do lar, porque vocês não estão vivendo, não. E assim, dá para ficar por isso, mas também dá para você dizer, porque ali no texto bíblico você lê lá que a vida comum do lar com discernimento, né? A palavra lá é para gnose, que é conhecimento. E quando você junta isso
Você vê que é o conhecimento, você buscando o conhecimento de Deus, o que ele explica do que é o marido, e aí você tem outros textos para isso, então você vai saber fazer isso que é dito aí, não é? O mais importante nem é. Continue, Fiquei mudo? Prof. Ok, parecia que tinha ficado mudo. Nem é só viver a vida como um do lar, mas é fazer tudo o que está ali na sequência. E eu ficaria com muito temor, né, de ler um texto desse e falar assim, se eu não souber fazer isso bem, viver bem essa vida de conhecer mais a Deus, discernir a sua vontade para saber o que que eu devo ser como marido, se eu não buscar isso intensamente, eu corro o risco das minhas orações não serem ouvidas por Deus. Deus leva tão a sério isso que ele não quer me ouvir se eu não buscar esse conhecimento de como agradar a Deus servindo a minha casa. Então, é assim, é muito triste. A gente tem visto as estatísticas de como tem aumentado o número de violência no lar, etc. Certamente porque a gente desacostumada à vida comum do lar, de que todos trabalham e que é responsabilidade de todos fazer alguma coisa. E olha que o texto diz que é só para considerá-la como a parte mais frágil. E me parece que o texto é bem específico em termos de questão física mesmo, que é um dos maiores problemas que a gente tem, na verdade, com relação à agressão. Porque no restante, nós somos todos herdeiros da mesma graça, temos inteligência, a cada um, homem e mulher, foi dado domínio, nenhum deve para o outro coisa alguma, mas por causa da força mesmo, ele deve considerá-la como a parte mais frágil, e não a parte mais frágil, mas como se fosse. Para você se lembrar que você tem que ter misericórdia e tratar bem. Eu acho que vai por aí. Tarcísio, Ok. chama a minha atenção que talvez, assim, um texto como esse, que a gente imaginaria dar várias ordens aos homens, Pedro tenha tido cuidado de só ter um imperativo, né? Que é o viver a vida comum do lar. Então, o que chama a minha atenção nesse único imperativo, quer dizer, é o único texto que instrui sobre a vida do casal, e ao invés de falar várias coisas, o texto é mais curto. Isso não é incomum em várias tratativas, às vezes, de Paulo, quando ele vai gastar mais tempo falando da parte que está submissa e menos tempo da parte que governa sobre os que estão submissos, né? Mas no caso do homem, existe esse igualmente, quer dizer, a mulher deve honrá-lo, e o igualmente é ele honra de volta, não tem disparidade, como o Tarcísio bem destacou. E além disso, Tarcísio, eu diria que talvez uma das grandes lições do viver a vida comum do lar para a gente hoje é que tem muito marido que eu acho que pensa que a vida em casa, ele dá uma ajuda. Se ele der uma ajuda, ele tá bem na fita, quer dizer, ele fez a parte dele. Ele esquece de que ele tem tanta responsabilidade, na verdade, como cabeça do lar, ele tem prioridade de responsabilidade no cuidado da casa. Isso não significa que na hora de repartir tarefas tem que haver uma repartição 50-50 de tarefas da casa, não é isso que eu estou dizendo, mas sobre não pensar que vida em casa é assim, a esposa e eu chego e dou uma ajuda, né? Eu dei uma ajuda, aí a esposa fala, ufa, mas quem deu conta foi ela. Eu acho que esse entendimento é errado. Desde que a gente passou a sair de casa tanto e deixar a vida comum do lar, eu acho que é importante a gente ser lembrado, principalmente depois do tempo da Revolução Industrial, quando mais maridos, não é, saíram de casa e passaram a viver longe dos seus filhos, das suas esposas, de que agora eles têm que lembrar que o lar é responsabilidade deles, tanto quanto da esposa. Então, cuidar da casa, se os filhos não vão bem, se alguma coisa não vai bem, se a esposa não vai bem, ele é o primeiro a ser chamado à responsabilidade. Eu acho que é importante a gente lembrar isso, porque eu sinto que muitas vezes, eu mesmo já usei essa expressão, eu tenho, às vezes, a gente tem essa impressão de que a gente só dá um help, né, no popular, a gente dá só ajuda, mas a responsa é dela. A responsabilidade Aliás, isso é daria muita Você DR mesmo, confirma né? isso, Nathalie? Oi? Você confirma? É verdade? Confirmo. Confirmo. Até porque quem é chamada de ajudadora, auxiliadora é a mulher, não é o homem, né? Então, o papel primeiro realmente é dele, é ela que auxilia, né? Ok. Eu me lembro Exato. de um... Aliás,
não só nessa relação de casa, mas às vezes até na igreja, é muito chato alguém falar que vai dar uma ajudinha. Não, eu não quero ajuda. Eu quero que alguém entenda qual é o trabalho e que esteja envolvido nele. Servir não é só dar uma ajudinha, é verdade. Eu me lembro de uma ilustração que um pastor fez. Ele disse que um dia Pedro chegou em casa e perguntou para a esposa dele, Maria, não sei, né? O que tem para o almoço? E ela falou assim, peixe. E ele estourou de ira, falou assim, mas que droga, peixe de novo, eu não aguento mais comer peixe todo dia, segunda, terça, quarta, no Shabat é só peixe. E que depois ele foi para o quarto e começou a orar, e aí ele pensou assim, puxa, mas eu só trago peixe para casa, né? E às vezes nós temos essa ideia, essa concepção de que nós, de alguma maneira, somos um provedor externo, né? Mas a gente quer um produto interno diferente, né? E a gente deixa de viver aquelas coisas que são do cotidiano, são do dia a dia e que fazem parte desse crescimento que um casal precisa ter nas coisas que são comuns, que não são só relacionadas ao serviço, tem mais esse detalhe também. A gente pensa no serviço, no help, na ajuda, mas não é só isso. A vida comum do lar é a vida espiritual do lar, é a vida de oração do lar, é a vida das decisões do lar, em que a gente, às vezes, o homem se exclui, e aí, no que ele se exclui, ele não tem vínculo, né, para dar continuidade a essa vida comum do lar. Sabe, Muito Mauro, por eu isso que acho que aquele livro... essa omissão que você falou também tem a ver com muitos homens terem a expectativa de chegar em casa e ter um descanso do seu trabalho, porque ele trabalhou o dia inteiro. Então a casa é o refúgio dele antes do que o lugar onde ele exerce a sua liderança. Então para muitos chegar em casa e o sofá ou a televisão é o seu oásis, antes do que entender que ele chega em casa e agora ele tem que servir em casa. Ele é o cabeça do lar. Então, acho que isso é importante a gente destacar para que viver a vida comum do lar seja parte da sua vocação. Ok. Muito bem. Vamos tocar. Vamos tocar. Isso nos leva para uma segunda pergunta que a gente tem aqui, que é como o homem deve exercer o sacerdócio do lar. Eu acredito que tem muita relação com a primeira pergunta e o professor Eber começa respondendo essa. É interessante que a gente tenha absorvido essa expressão, sacerdócio no lar, talvez a gente não saiba de onde a gente tira isso. Aqueles que são reformados e conhecem a sua tradição bem, a maioria não é muito profundo nessa área, infelizmente, tá aí uma área para a gente explorar, é que há bastante tempo os reformados falam da obra de Cristo como tendo um tríplice ofício, 3 ofícios. Ele juntou a função de 3 oficiais do Antigo Testamento para servir o povo de Deus em diferentes funções, como rei, como profeta e como sacerdote. E a fé reformada, desde o início do seu desenvolvimento, por exemplo, já no Catecismo de Heidelberg, lá no século XVI, que é um documento famoso, já tem a aplicação de como é que o tríplice ofício de Cristo deve ser vivido na igreja. Curiosamente, hoje em dia a gente só fala do sacerdócio, ninguém fala da realeza ou da profecia, mas a tradição reformada sempre teve esse costume. Agora, para não dizer que ninguém faz, existe um sermão interessante do George Whitefield, aquele famoso pregador do século XVIII, do período do grande despertamento, do primeiro grande despertamento, em que ele aplica o tríplice ofício de Cristo à vida do homem no lar. Então ele fala que como rei ele tem que ser protetor e provedor, como profeta ele tem que ser mestre, ele tem que ser alguém que exorta em amor aqueles que estão no lar, e como sacerdote ele tem que fazer o duplo ofício sacerdotal, que é intercessão e sacrifício. Não é? Ele não expia pecado, mas ele intercede e ele
dá a vida pela esposa. Então, a maneira como George Whitefield fez, e para quem quiser ler mais sobre isso, tem um livro contemporâneo que trata disso, né? O Voddie Baucham é um autor que escreveu um livro chamado O que ele deve ser se quiser casar com a minha filha, publicado pela editora Monergismo. Ele resgata esse sermão e ele usa esse sermão para dizer, olha que interessante como a nossa tradição tem essa riqueza de falar do tríplice ofício de Cristo se aplicando até a vida no lar. Então eu diria, não só ser sacerdote, mas ser também rei e profeta, nesses sentidos que eu falei, como o rei ser um provedor, um protetor, como um profeta ser alguém que é mestre e também exorta, e como sacerdote interceder pela família e morrer por ela, isto é, doar-se por ela. Não é? É interessante que entre as tarefas do sacerdote estava também uma terceira, que é a própria instrução, e às vezes a gente pensa que que a figura é presunçosa, afinal de contas a gente estaria aqui entre homens dizendo que o marido é o rei do lar, né? Mas é importante entender a figura do rei no Antigo Oriente Próximo, né? No Antigo Oriente Próximo, o rei era um pastor. A gente acha que o Salmo 23 ela é uma relação de Davi com o pastoreio, porque ele era pastor de ovelhas e virou o rei de Israel, e agora, então, Davi faz essa associação, mas, na verdade, a figura é maior. No Antigo Oriente, o bom rei, ele sempre era pastor, e esse é importantíssimo no sacerdócio, é pastorear o lar, cuidar, além do pasto, levar as águas, proteger, né? Tudo isso está envolvido e é uma figura realmente muito bonita. Muito bem. O professor Tarcísio vai comentar sobre esse. Nathalie? Eu lembro do livro antigo daquele não reformado Larry Crabb, quando ele escreveu O Silêncio de Adão. Rapaz, aquilo que a gente leu no seminário foi assim, teve um efeito devastador no meu coração, pelo menos, né? Porque quando ele comentou que lá no hebraico o Adão estava com a Eva, eu falei assim, não estava. Adão ficou sabendo depois, sei lá, mandaram um WhatsApp para ele, olha o que sua mulher está fazendo. Mídia social. Exatamente. E aí, você vai olhar lá, a partícula estava lá, e ela comeu e deu a ele que estava com ela. Eu falei, meu Deus, ele estava lá do lado, cara, ele estava vendo aquilo tudo. Ele não falou nada, ele não foi um profeta, cara. Ele não trouxe o ensino, ele não deu a vida por ela. Alguém está aliciando a sua esposa. Então, assim, foi uma quebradeira tal naquela desobediência da voz de Deus, não é? Que esse sermão que você citou é muito especial, porque às vezes fica pensando que é só o sacerdócio, e o sacerdócio, às vezes, o pessoal também pensa pouco, né? Que fosse ajudinha. O sacerdócio era um negócio tão sério que o cara que tirava a cinza da fogueira, ele tinha que trocar de roupa, colocar uma roupa de linho nova para poder levar a roupa para fora, as cinzas para fora. Nenhuma mãe ia deixar um negócio desse, né? Ia falar assim, que é isso? Já tá a roupa suja mesmo, já leva a cinza para fora. Todo o serviço é muito especial. Então, isso é um divisor de águas, você olhar, não existe ajudinha, né? Todo o serviço é muito especial e é para Deus. Até tirar as cinzas merece uma roupa limpinha. Amém. Ok, muito bom. Nossa terceira pergunta aqui, ela muda um pouquinho de foco, né? Ainda teológico, mas é certo dizer que o grande desafio da família cristã nesse tempo seria aceitar e vê-lo, né, esse tempo de pandemia, eu imagino seja a pergunta, e vê-lo como um tratamento de Deus, tanto particular para nós individualmente, quanto coletivo, como coletivo? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar é que Deus sempre está tratando o seu povo. Não é só com pandemia, né? É que com pandemia o tratamento é dolorido.
Então, aí, às vezes, a gente tem noção ou consciência de que o Senhor está nos disciplinando. Mas eu costumo dizer que toda vez que Deus está tratando com o seu povo, ele está disciplinando. Nem sempre é uma disciplina de correção, nem sempre. Mas sempre é disciplina. E no caso da pandemia, existem razões para a gente conectar e até recordar que esse é um mundo debaixo do juízo de Deus. E pestes, tanto no Antigo Testamento como referidas por Jesus Cristo, seriam parte de um mundo debaixo desse juízo temporal de Deus, não é? Então, se esse mundo está debaixo do juízo de Deus, esses são momentos em que a gente lembra que tudo não vai bem, mas tudo vai mal e a gente carece da redenção dele. Acho que nesse sentido é um ótimo tratamento. Deus está fazendo a gente acordar para a nossa necessidade dele, mais e mais, né? Tanto particular como coletivo. Queira Deus que pessoas sejam compungidas e levadas a se arrependerem e a buscarem mais o Senhor nesse tempo de pandemia. E que a igreja também esteja mais ciente. Deixa eu dar um exemplo de algo que me preocupa e acho que tem a ver com família, a gente pode fazer uma conexão. Se muita gente tem brincado de brigas de casal aumentando nessa pandemia por causa do constante contato de marido e mulher, se cuidar dos filhos parece algo caótico e dificílimo, porque a gente não está habituado a gastar esse tempo com os filhos, principalmente nós homens, é um tratamento de Deus. A gente está sendo tratado e levado a pensar que algumas coisas a gente não fazia bem. Prova disso é que quando a gente tem que gastar mais tempo junto, a gente não sabe o que fazer. Então, assim, só por essas razões familiares, eu acho que existe razão para a gente pensar que Deus está tratando da gente, tá? Aqui em casa, eu estou dizendo que a gente está tendo um privilégio, né? Nosso filho mais velho, ele vai se casar no mês que vem, mas por conta da pandemia e porque ele não podia ficar lá na cidade onde ele mora, ele veio para casa e a gente, antes do mês do casamento, está desfrutando de 2 meses de 24 horas de intensa comunhão, a família toda. Quer dizer, Legal. tem sido uma bênção, tem sido gostoso. A gente briga, a gente disputa a respeito de quem vai fazer o almoço e assim por diante, todas essas coisas normais da vida familiar, mas tem sido um privilégio nesse sentido. É verdade, quando o Heber colocou, é muito interessante que é bem isso mesmo. Deus está tratando com o seu povo o tempo inteiro. Se eu tiver uma percepção de que ele está tratando agora, eu tenho que abrir bem o olho para falar assim, não, isso tudo é retrospectivamente. É como você falou, né? É olhar para trás e falar assim, não estava bom. Isso seria equivalente a estar esperando o noivo e não ter óleo na lâmpada. Ou seja, por que eu cheguei nessa situação e eu não estou preparado? Então, opa, isso só fazendo uma expansão, né? Aquele texto não era para isso, mas é só fazendo uma expansão. Mas assim, por que eu não estou equipado? Porque eu não estava fazendo, eu não estava prestando atenção. Está mais difícil por causa mais dessas coisas, não é? E vai ficando mais claro que eu quero servir a mim mesmo. E aí, esses pecados aí são interessantes deles aparecerem, né? Porque nessa interação mais intensa eles aparecem mais rápido. E confessar e mudar de vida. Nathalie, fala um pouquinho aí como mãe de um pequeno grupo e um pequeno rebanho. Como é que está sendo esse tratamento aí? Qual a sua perspectiva? Olha, Pastor Mauro, para mim não tem sido assim difícil, não é ruim ter que ficar em casa com eles, né? Eu não trabalho fora de casa, já estou em casa praticamente o dia todo, então tem sido muito bom tê-los em casa comigo e fazer coisas com eles, né? Não ter obrigação de horários, né? De levantar cedo, escola e aquela agenda lotada, então tem sido gostoso. Eles são caseiros também, principalmente os dois mais velhos, eles não pedem para sair, estão bem em casa, estão lendo, fazendo atividades deles da escola. A pequena de 3 anos é que tem mais necessidade de rua, né? Que pede para sair, quer ir para a escola.
e quer ver os avós e tal. Então, para mim, honestamente, não tem sido difícil esse tempo, porque eu também eu não tenho nenhuma outra ocupação a não ser o meu trabalho de casa mesmo, né? Mas eu entendo que para outras famílias isso é um pouco mais difícil, mais desafiador mesmo, né? Mas para nós tem sido um privilégio ter a família toda em casa, ter o pai em casa, né, por tantas horas, né, todos os dias disponível e pronto para auxiliar com eles e ajudar com várias tarefas de escola e coisas assim. Então, para nós tem sido um privilégio. Deus também nos deu a bênção, né, de termos uma família em harmonia, de não somos um casal, né, que fica discutindo, que tem muitos problemas. Então, para nós é um prazer estar sempre junto, né? Mas eu entendo também que para outras famílias não é sempre assim, né? Então, ao menos, Elô. eu diria assim que se ao menos nós, como o Tarcísio bem colocou, a gente for acordado para a realidade de que não estava bom, a gente não se preparou, então vamos aceitar como um tempo para que Deus nos purifique. Né? Com E certeza. tem, claro, aprendizado vindo disso, mais momentos de devocionais, tempos claro, né, mais tempo junto, mais atritos, mais tempos de disciplinas, de conversas, de explicações. Então, mas isso tudo tem sido rico, tem contribuído para o bem da família. Ok. Isso pode ser, né, para algumas famílias um problema. Aqui na nossa igreja, nós fizemos um projeto no nosso conselho e nós temos sistematicamente ligado para todos os membros da igreja. Então, todo mundo recebe uma ligaçãozinha nossa para saber como estão as coisas, como está o desenvolvimento. E uma das perguntas que eu tenho feito para vários é: e o culto doméstico? Como é que está? E é interessante que alguns, e eu vejo isso principalmente em casais mais novos, estão tendo uma dificuldade grande em desenvolver essa parte, né, desse tratamento, uma oportunidade que tem, mas não conseguem se agendar, se organizar, ou não sabem, alguns são novos na fé, nunca tiveram essa tradição na vida, né? Mas quero deixar aí, a gente vai ao ar com esse programa e certamente a pandemia não vai ter acabado ainda. E a nossa perspectiva e expectativa é que aqueles que nos ouvem ainda em tempo aproveitem para para perceber, né, a maneira como Deus pode também nessa hora continuar a nos tratar. Muito bom. Lembrando aqui que é importante você conhecer um pouquinho dos nossos cursos no Andrew Jumper. E talvez esse tempo de pandemia seja uma oportunidade para você fazer dos nossos programas de EAD. Para fazer o nosso EAD no Andrew Jumper, o requisito básico é que você tenha uma formação superior em qualquer área do conhecimento. Você tendo um bacharelado em alguma área qualquer, você pode optar por dessas quatro linhas aí de pesquisa do nosso EAD: sistemática, bíblica, aplicada ou missiologia, e você pode começar a qualquer tempo do ano. Entra lá no nosso site, CPAJ Mackenzie BR EAD, dá uma lidinha na descrição dos cursos, e quem sabe você ainda pode se matricular e estudar conosco. Eu tenho uma alegria imensa de ensinar o curso de teologia online, eu vibro com os meus alunos, posso conhecê-los, fazer amizades e crescer junto na fé, aí junto com esses nossos programas, tá bom? Vamos lá. Pergunta número 4. Qual recomendação você daria para diminuir o tempo de uso e exposição às telas? Computador, TV, tablet, ou seja, com pais trabalhando o dia inteiro dentro de casa, parece que essa tem sido a saída mais frequente, né? Dar algum entretenimento para as crianças para poderem trabalhar. Como é que os casais podem lidar com isso? Vai, casal.
É o casal. Casal. É, Então, lidar com sabedoria, entendendo que é um tempo diferente e que provavelmente sua criança talvez fique um pouco mais na frente de telas do que o normal, mas não recorrer a isso como primeira opção, né? Tentar ter outras atividades, depende da idade da criança também, né? Aqui, com a nossa pequena de 3 anos, por exemplo, se ela sempre vem pedir televisão, quer assistir um filminho, como ela fala, né? Eu sempre tento oferecer alguma outra coisa para ela. Então, algum jogo de montar. Então, às vezes eu falo, ó, pega a caixa de blocos, vai montar primeiro. Ou então, uma saída que eu uso bastante, assim, sempre tem brinquedo espalhado, né? Porque sempre deixa um rastro de brinquedo em algum lugar. Eu falo, primeiro, vai guardar os seus brinquedos, para depois você poder assistir. E ela vai guardar e ela não volta, porque ela esquece. Ela não guarda, fica brincando com aquelas coisas e não volta mais para pedir televisão. Então, é uma saída que tem funcionado aqui. Com os mais velhos que já leem, então dá para limitar mais o tempo de videogame. Olha, vai jogar videogame X dias na semana por tanto tempo, né? Então tem que ler, você tem leitura, tem atividades da escola para fazer, essas funções têm que ser cumpridas primeiro, né? E tentar o pai, a mãe que está aí trabalhando, de alguma forma dar atenção para a criança, né? Em algum momento que tiver uma pausa, deixar o próprio celular e o próprio tablet de lado para poder dar atenção para essa criança, sentar, conversar, brincar de massinha. Então, ter outras atividades, até manuais para fazer com elas, para que elas desenvolvam outras áreas, né, também. Eu acho que, complementando isso que a Nathalie está falando, eu, como pai, que agora estou trabalhando em casa, que não era o comum, né? Para quem não sabe, assim, eu saía todo dia, ia para o escritório, trabalhava lá, então as crianças não estão habituadas a ver o pai o dia inteiro em casa trabalhando. Também a gente tem que se adaptar e tem que fazer ajustes para que a gente participe da vida deles. Parece muito conveniente dizer, vou entrar no quarto, aqui é o meu escritório, agora não entre das 8 às 5, estou aqui trancado, mas não funciona assim. A vida precisa ter uma maleabilidade maior. Então, uma das coisas que eu tenho visto que tem sido muito bacana, além da nossa participação na vida deles, é a forma como eles podem ser usados. Nós temos 3 filhos, né? Então, como eles devem ser utilizados para servir uns aos outros. Então, tem horas que um tem que brincar com o outro, ainda que não seja o seu maior prazer, porque faz parte do serviço. Vida comunitária é assim. Uma das frases que a Nathalie mais repete aos filhos é: você não está aqui para você só ser servido, aquilo é seu hotel. Você faz parte de uma vida comunitária. Então, todo mundo serve aqui. Todo mundo. Os meninos já estão... esses dias aqui, a Bianca estava lavando louça, fazendo almoço, esticando roupa. O Samuel, que tem 9 anos, estava lavando o banheiro e fez direitinho. E a Nicole, de 3, estava passando aspirador. E assim, porque a Nathalie estava fazendo outra coisa e eu acho que estava trabalhando. Então, assim... E aí não a gente vai exploração infantil, tá? Educação. Mas esse comentário é que muitas pessoas veem as crianças como tendo que ser divertidas o tempo todo. Eu acho que essa é uma mentalidade que a gente tem que mudar. A gente não está treinando pessoas para sempre terem tudo voltado para os seus próprios interesses. Tem momento deles terem diversão, e eles têm que ter, e a gente tem que valorizar isso. Mas o problema é quando a gente acha que tem que entretê-los o tempo todo. E eu acho que isso já é cuidar mal do coraçãozinho deles. Com certeza, né? E a gente está vivendo um tempo e uma época que supervaloriza todo o entretenimento e todo o desvio de atenção, né? Uma das broncas aqui na hora do almoço em casa é que a gente está trabalhando, a gente tem aqui, são 4 adultos fazendo home office, né? Então tem o horário do café do escritório, tem essas coisas todas, e na hora do almoço a gente senta ali, passa um pouquinho e a gente já está de novo no celular, né? Como se não tivesse passado a manhã inteira já olhando mensagem, não sei o que, etc e tal, e é difícil a gente se policiar, mesmo com adultos, imagina com crianças, né? Imagina com crianças. Ainda mais se as nossas crianças, elas estão acostumadas a essa cultura em que elas devem ser entretidas o tempo inteiro. Aí, nessa hora,
o negócio fica complicado, porque se você não tem alguém de fora para entreter, não tem um objeto externo para entreter, as pessoas acabam, né, jogando para babá, computador, TV, tablet e assim por diante, né? Então, imagino que alguns casais estejam aí sofrendo com essas coisas. Quem precisa ser convencido primeiro são os pais. Se eles não se convencerem, de novo, talvez agora, vivendo junto muito tempo, eles vão perceber que eu não quero, aliás, é melhor lembrar assim, eu não quero ser aquele avô que quando encontra um neto, tudo que ele tem para dizer, ele olha assim para o neto, é um desafio, né? E fala assim, e aí, tá estudando? O que você mais gosta na escola? Quantas vezes você já ouviu isso? Porque ele não sabe o que fazer. Nós vamos chegar lá se a gente continuar não sabendo o que fazer. Então, é muito emburrecedor todo o processo. Significa que você não está prestando atenção às coisas da vida. E as crianças fazem parte das coisas da vida, não é? Então, se você não sabe o que fazer com elas, é claro, vai ser fácil você correr para um computador, TV. Assim, os números, eles são estarrecedores. Crianças, vamos dizer até os 7 anos, elas deveriam ficar expostas mais ou menos a TV, jogos ou computador, 1h30, 2, máximo. 1h30 estaria de bom tamanho. Eu não vou nem dizer que a gente já sabe quanto tempo que as crianças geralmente ficam. Muito mais do que isso. E eu não estou dizendo isso porque eu sei fazer bem. A luta é grande. Como o Mauro disse, para a gente é difícil. A gente fica com aquela vontadinha de dar aquela olhada de novo se teve mais um like, se alguém escreveu para você, qualquer coisa. Para eles é muito difícil também. Agora, os pais têm que ser convencidos de que você quer o melhor para o seu filho? Pois é, computador, TV, tablet. Eu tenho uma amiga que, se ela ouvir isso, ela vai me judiar. Ela adora tecnologia. E eu dizia assim, meu sonho dourado é que os meus filhos só vissem a cara do computador depois que acabasse o ensino médio. Mas não adianta, na escola começa com aquela história de manda trabalho, aí faz grupo de WhatsApp, uma porcaria. E falavam assim para mim, não, mas ela tem que se atualizar. Eu falei assim, não se incomode, o sistema operacional vai mudar tão rápido que quando ele crescer, já é outro, não é mais esse que você está usando. Fica tranquilo. Não tinha no Word, por exemplo, o ditar para o Word que agora tem. E o Word lê para você. Não tinha. Começou esse ano. Então, é assim, você não precisa ter pressa com tecnologia, porque elas vão mudar. Você precisa formar bem a criança. E, nesse sentido, o computador é a peça mais burra que existe. Porque você coloca lá aqueles programas maravilhosos num tablet e manda a criança pintar. Aquilo não é pintura, porque ela não aprende o controle motor fino a trabalhar os limites. Por quê? Quando você pinta, ele já vai preenchendo as figuras geométricas naturais, ele já faz a integração. Então, você não faz, de fato, uma pintura. Então, é assim, não há um aprendizado adequado. Fora as lesões por repetição, problemas na vista. São muitos problemas que, se os pais se convencerem disso, vão falar assim, rapaz, eu não sei brincar com eles direito, mas é melhor aprender do que subjugá-los a isso. Então é isso, eu achava que eu era um grande pintor e aquele negócio, na verdade... Nada! Puxa vida. Diga, professor Heber. Mauro, deixa eu complementar dizendo só uma coisa. Eu acho que as nossas 3 respostas ajudam nossos ouvintes a pensar que não se trata tanto de dar uma resposta prática sobre como é que eu diminuo o tempo. Tem mais a ver com entender o que está por trás da prática, não é? Sim. Que é como é que a gente enxerga a missão de educar filhos, o que a gente quer fazer com eles.
Se pais não estão cientes dessas coisas, eles vão dizer, estou apanhando. É lógico, mas quando eu destaquei a questão da diversão, foi só uma maneira de destacar, Mauro falou de outra, Tarcísio de outra, mas assim, o ponto é, quem nos ouve é pensar que nós estamos educando filhos, não estamos entretendo pessoas. Tem que pensar por trás. Então, quando a gente pensa na missão de educação de filhos, aí algumas coisas práticas se encaixam um pouquinho melhor. Mas a gente toma muito cuidado para a gente não só procurar resposta prática. Quem faz isso se torna altamente pragmático e pouco fundamentado na escritura. Você não acha na escritura dicas práticas sobre quantas horas de tablet tem que ter por dia. Gente que vive atrás desse tipo de resposta não está pensando numa fundamentação mais rica sobre o que é cuidar de filhos. Tá? E só para constar aí no calendário, quantos filhos, professor Tarcísio? 4. Éber e Nathalie? 3. Eu sou o covarde, só 2. Então, mas se juntar a experiência aqui, 4 mais 3, temos 9 aqui no processo, né? Muito bom, gente. Como fazer para que a criança participe do culto sendo transmitido online? Um pai ou uma mãe aí perguntou, né, explicando, né, mesmo com caderno, Bíblia, lápis, não tem sido fácil reter a atenção dos pequenos. Apenas lembrando que numa live anterior a gente discutiu sobre a questão específica de ser culto online ou não, mas a nossa proposta, né, foi que, na verdade, o culto ele acontece em casa, entre os familiares ou individualmente, e o que a gente tem feito basicamente é transmitir mensagens online. O que vocês podem aí dizer para ajudar o nosso espectador? Então eu vou começar porque eu tenho menos a falar, a Nathalie provavelmente vai ter melhores palavras sobre isso. Até porque normalmente quando eu prego no dia a dia normal, quando eu prego, quem fica no banco com as crianças é ela, né? Então ela já faz isso há mais tempo. A primeira coisa que eu diria é que a gente tenha cuidado para não ter expectativas utópicas dos nossos pequenos. Isto é, a gente tem que ter expectativas diferentes de acordo com faixa etária. Querer que uma criança de 3 anos, como é a nossa pequena, que escute, entenda e anote, você está indo longe demais, né? Então, a gente treina, nós temos 3 crianças, para quem não sabe, 3 crianças em faixas etárias diferentes. Nós temos uma no começo da adolescência, um menino, né, ainda no Fundamental 1, e uma pequenininha, no começo ainda da vidinha dela. Então, isso faz com que a gente tenha uma percepção um pouco desafiador, mas tenha que exigir graus diferentes deles. Acho que essa é a primeira coisa. Quando eles são pequenos, o mais importante é entender reverência, o que é hora de culto, comportamento, ver como os pais se comportam, fazer por imitação. Se os pais estão fazendo, eu vou fazer parecido. Se eles estão, em alguma medida, imitando pais, um objetivo está sendo cumprido, porque o aprendizado da criança, eu tenho sempre dito isso para as pessoas, que o aprendizado da criança no culto não é só um aprendizado discursivo, ela aprende mediante o que ela vê, o exemplo que ela segue. Então, isso é importante para a gente cultivar essa ideia de que, estando em casa, com uma mensagem sendo transmitida, os pais vão ensinar como fazer e vão manter um comportamento e pedir que a criança imite. Claro, mediante inúmeras repreensões, vão acontecer várias correções ao longo do tempo, mas eu acho que essa é a primeira dica, é a gente ter expectativas adequadas de acordo com a idade. Não sei se você quer falar outra coisa. Realmente isso, né? Não ter essa expectativa de que ele vai ficar quietinho. E outra, a televisão, ela geralmente é usada para a diversão da criança, né? Geralmente para ver um filme, para assistir um desenho. Então, ela não está acostumada ali ter um pastor, um homem, né, falando, e ela tem que ficar quieta, parada e prestar atenção por 40, 50 minutos, né? Então, é tudo muito novo para eles ainda também, essa questão de assistir o culto, participar online, conforme cada igreja faz aí, né? Aqui em casa nós fazemos os nossos cultos domésticos, nós não temos esse culto online, né? A nossa igreja não faz assim.
Então, nós temos o nosso momento de culto doméstico, aos domingos e também durante a semana. E então já é algo que, por exemplo, a Nicole de 3 anos já vem aprendendo há um tempo, né, que é hora de ficar quieta e tal, mas nem sempre fica quieta o tempo todo. Então, várias vezes ela já sabe que a gente vai ter que conversar com ela após o culto, quando a gente terminar, né? E acontece. Então, ela precisa aprender isso. Então, entender que essa novidade do culto aparecendo na televisão, na tela do computador, é uma coisa estranha para a criança, né? E talvez ela não esteja acostumada com isso. E eu só complementaria com uma coisa. Eu lembro que quando a nossa mais velha era pequena, e eu não estava pregando, por vezes foi muito bom, quando ela era pequena, né, ter que traduzir certos conceitos para mantê-la atenta. Talvez pais possam ter esse objetivo. Eu lembro que eu ficava falando baixinho para ela na igreja, assim, ó, o pastor falou tal coisa, e tentando mantê-la, assim, ao menos atenta a ideias-chave. É parecido, para quem, os meus interlocutores hoje sabem bem do que eu estou falando, do que eu vou ilustrar agora. É igual quando a gente tenta traduzir alguém que está pregando num outro idioma, em que você não traduz palavra por palavra, mas se traduz ideias. Né? Aí o cara está pregando, aí você chega e traduz para alguém e fala assim, então, ele está falando isso, ele disse que Davi, quando foi lutar com Golias, fez tal coisa. Quer dizer, você não fala cada palavra, mas você pega a ideia geral. A gente fez isso em alguns momentos com nossas crianças e talvez pais devam estimular seus filhos a captar pouquinho mesmo, a captar ideias-chave, e isso vai ser suficiente. Mas tem que haver alguém traduzindo isso. Talvez seja um exercício, é uma sugestão. Eu me lembro de um colega que estava chateado um dia conversando com ele sobre a filhinha, né, no culto doméstico. A gente está frustrado porque ela não concentra, não presta atenção, mas o que estava acontecendo é que eles estavam fazendo um culto doméstico para adultos e tentando envolver a criança no culto doméstico para adultos. Eu falei, filho, o culto dela, ela vai durar aí 30 segundos, 1 minuto nessa idade, e depois ela pode observá-los, obviamente, né? Mas se você querer que a criança integre, participe numa programação, numa conversa de adulto, não vai funcionar, né? Então, eu até sugeri, olha, vocês têm que até ter 2 minutos, ou 2 tempos, né? Um rápido tempo com ela participando, e quem sabe depois o casal, na hora que a vida começa, que é quando as crianças vão dormir, aí então vocês devem ter o seu momento devocional e o seu culto também, né? É muito interessante, e eu acho que é esse caminho mesmo que o casal já disse aqui. As crianças não vão ficar na faixa etária, eu lembro entre 1 ano e meio e 5, assim, acho que foi mais ou menos isso, eles iam para a igreja junto com a gente, não havia, né, culto infantil por onde a gente estava frequentando, era tudo lá na igreja. E também eu fazia exatamente isso, porque eu acho que isso é parte da realeza paterna. É você ir resumindo as coisas, explicando. É você que tem que fazer isso. Você vai contando, explicando. E era interessante porque mesmo quando você não estava explicando isso, então, no caso, os 3 primeiros são trigêmeos, né? Hoje eles estão com 18, mas entre o 1 ano e meio e 5, eles sentavam no chão, na nossa frente, e tinha ou as varetinhas, ou aquelas joguinhos de encaixe. Eles sentavam e ficavam brincando com aquilo. Mas eles escutam. E eu lembro, assim, várias palavras foram perguntadas, ouvindo, quando você nem imagina que eles estão ouvindo. E eu lembro de uma das perguntas, foi assim, pai, o que é engraçado em Deus? Eu falei assim, como assim? Não, é que o pastor falou a graça de Deus. O que é engraçado? Então, assim, você tem que ir interpretando isso. É você que tem que fazer. Ninguém vai fazer para você. É você que tem que fazer isso. E a segunda coisa extremamente importante é ver como nós fazemos. Então, imagina, nessa fase agora de quarentena, você senta, faz um prato de jabá,
Aí o pastor começa a falar e você fica ali comendo. E está imaginando que seu filho vai aprender a se portar de modo adequado? Negativo. Não vai. Você não estaria fazendo isso num culto, não é? Eu não seria próprio. Então, tem várias coisas que você acha que está em casa e que seria próprio, e não é. Você está ensinando o tempo inteiro. Então, talvez aumentar as coisas, tem caderno, Bíblia e lápis, que eu vi que a pessoa disse, né? Colocar esses joguinhos de montar, mas isso não é regra de bolo, não, né? Isso não vai resolver a vida de ninguém. O que vai ajudar aliás, tem um terceiro lado disso, que o que vai ajudar é também o pastor se lembrar de vez em quando se referir à criança na Exato. mensagem. Boa. Não precisa nem ser um momento específico, sabe? Não precisa ter eu agora tenho, eu já fiz acho que umas 2 ou 3 vezes ultimamente, eu fazia direto isso falando para as crianças inicialmente, elas voltavam para o lugar dela, e eu continuava a pregar para os adultos. Agora eu faço uma introdução para as crianças, e depois eu faço a introdução para os adultos. Mas o sermão roda, não chamo ninguém lá na frente, roda onde eles estão. E mesmo durante o sermão, não é mandatório que seja feito na introdução, né? Lembrar que talvez alguma palavra que fique muito complicada, você conseguir trocar em miúdos e lembrar que eles estão te ouvindo. Isso vai ser muito legal também. 2 coisas que eu me lembro aqui de eventos relacionados a isso. Eu gosto muito de fazer perguntas retóricas ao longo do sermão, né? E acho que umas 2 vezes eu tive crianças respondendo no meio do sermão. Ela lá no meio do culto, ela vai e responde lá do jeito dela. Ela entendeu que a pergunta era para ela e esse bando de adulto bobo aqui não responde, né? E é isso aí. E uma outra situação é que lá na nossa igreja a gente encerra o culto, dá alguns avisos e depois a gente tem perguntas e respostas. E não é muito frequente, mas às vezes as crianças fazem perguntas. Ou seja, se elas estão fazendo perguntas é porque elas de fato estavam ouvindo e pairou, ficou uma dúvida lá, alguma coisa ficou no ar que elas não entenderam e aí elas também se sentem no desejo e vontade de perguntar junto com os adultos. Muito bem, nosso tempo está caminhando rápido aqui, nós ainda temos várias perguntas, vamos tentar daqui para frente focar e concentrar um pouquinho mais nas que temos, tá bom? Lembrando que nós não temos só programas de educação à distância na nossa escola, nós também temos programas presenciais, e eu queria convidar você a conhecer os programas presenciais lá no site do Andrew Jumper. Especialização em educação cristã, esse é um curso voltado para gente que quer ensinar na igreja, desenvolver conceitos e ideias, né? Nós temos um Magister Artium, na verdade, esse é o programa que é feito em parceria com o Gordon College, tá? É um curso de especialização em um mestrado em liderança escolar cristã. Temos uma outra especialização que é uma especialização em revitalização e multiplicação de igrejas. Dentro dos mestrados, um mestrado em divindade, um mestrado com um tom mais acadêmico ainda, que é o STM, e temos o nosso doutorado em ministério. Vá lá na nossa página e conheça um pouquinho mais dos nossos cursos. Pergunta 6. Do lado pessoal, como remir o tempo, tendo momentos pessoais de devocionais e leituras diárias, no meio desse movimento todo, com todo mundo dentro de casa nesse período? Bom, uma alternativa seria acordar mais cedo, antes de todo mundo, para ter o seu momento de devocional, né? Antes das crianças acordarem e virar aquela bagunça dentro de casa, aquela pandemia dentro de casa, né? Ou depois que eles forem dormir. São 2 horários, né? Para mim, geralmente funciona à noite.
depois que eles já estão dormindo, que a casa já está quieta de novo. Mas para algumas outras pessoas é melhor de manhã. Eu sou, né, coruja, eu gosto de ficar até mais tarde, então eu funciono melhor à noite. Mas para outras pessoas, a manhã é preciosa. Então, tente acordar, às vezes não precisa ser muito tempo antes, 15, 20 minutos antes do resto da casa, ou só a esposa e o marido acordarem, levantarem antes deles, né, para terem esse momento juntos ou em separado de devocionais, leituras diárias. Outra coisa é tentar, ao longo do dia também, em algum momento, separar um horário da soneca. Às vezes, quem tem criança bem pequena, quem ainda tira soneca à tarde, pegar esse momento, em vez de resolver lavar a louça ou fazer alguma limpeza, pegar esse momento e separar realmente para a sua devocional, investir na sua vida com Deus. Então, cada família pode se ajustar como acha melhor, de acordo com a idade das crianças, do número de pessoas que tem na casa, né? Eu acho que famílias que têm filhos, a gente pode ter, às vezes, o desejo de fazer mais do que é possível. Eu já vi gente dizendo assim, nossa, estou com vários livros para ler, pastor, mas não consegui. Não dá mesmo, assim, quando a gente tem que cuidar da casa e fazer várias outras coisas, às vezes não dá, mas se nós tivermos algum tempo separado para cuidar do nosso coração, mediante leitura da Escritura, oração, e quem sabe livros que possam ajudar a gente na nossa devoção, ainda que o tempo seja curto, mas que ele seja constante, ele seja parte da nossa vida, eu acho que isso vai criar um santo hábito. E eu aprendi uma coisa com um dos nossos professores, uma vez, o professor Valdeci, vou citar o nome dele porque foi muito precioso ter ouvido dele, e ele disse que ele aprendeu isso de outro. Então eu estou, na verdade, honrando o fato dele ter passado isso adiante. Ele disse que, por vezes, quando a gente está corrido, quando falta tempo, a gente tira tempo das pessoas que a gente mais ama. E quando ele falou disso, eu pensei, puxa vida, família. Aí ele disse, não, a começar de Deus. Eu falei, nossa, é verdade. Quer dizer, a gente tira tempo de quem a gente deveria amar e priorizar mais. Então, é um exercício, não é fácil, mas é um exercício a gente dizer, eu preciso ter esse tempo para o Senhor Deus. E deixa eu terminar minha fala mencionando uma coisa. Eu queria muito que pais que nos ouvem, mulher, né, o marido, pensassem que, principalmente o domingo, é um dia precioso para a gente dizer assim, olha, esse dia eu vou gastar tempo e fazer devocionais. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente perde de vista que houve tempo em que as pessoas não tinham a lei do Senhor escrita para ser lida. Elas meditavam sempre nela, porque muitas eram memorizadas, né, muitos trechos memorizados, mas você não tinha leitura da Bíblia do jeito que a gente tem. Isso é algo que se tornou disponível e mais fácil há poucos séculos. Mas você sempre teve um tempo separado para o culto, para um momento de devoção, de separar para o Senhor. Então, acho que é muito precioso a gente lembrar os nossos ouvintes da importância do dia do Senhor, de usar esse dia. Ainda que a gente tenha tido uma segunda sábado loucos, né, de tanto trabalho, nós temos um tempo que Deus ensina a gente a tirar. Claro, seria saudável que isso fosse constante, a gente está estimulando que haja isso diariamente, mas quando isso se torna inviável, o que a gente nunca pode tirar é um tempo semanal que o próprio Deus ensinou para a gente gastar em devoção a Ele. Ok. Nós temos aí uma próxima pergunta. Eu não sei o contexto todo dela. É uma mãe. Tenho me sentido culpada por não conseguir fazer todo o trabalho de professora e mãe ao mesmo tempo. Como lidar com isso? Eu não sei se ela é professora e está tendo que dar aula, ou se ela está frustrada porque ela tem que fazer agora esses dois trabalhos, não é? Mas o que a gente faz, principalmente mães com filhos pequenos, nessa situação? Pastor, eu acho que aí o sentido é dela ter se tornado professora nessa pandemia, que é o caso com, né, milhares de pais aí, que a escola tem mandado material e o pai e a mãe têm que ajudar a criança a ler, a entender o que é aquilo, porque não tem mais a professora lá das 7 ao meio-dia
auxiliando com a lição. Então, aí você é professora, que é um papel novo, né, para muitas de nós, eu mesma não tenho essa formação, né, e mãe, de ter que cuidar do resto da casa que continua acontecendo. Então, eu acho que realmente veio uma frustração e um sentido de que você não consegue fazer nada, né, parece que você não é boa professora, porque a criança não entende, né, tem piadinhas de marido e mulher, como tem várias piadinhas de filhos com relação às mães, né, filhos escrevendo para a professora, pedindo para voltar às aulas, porque ele não aguenta mais a mãe e tal. Tem várias piadinhas por aí rolando, né? Que a mãe é uma péssima professora e tal. E eu entendo que realmente, assim, falta paciência muitas vezes, né? E muitas mães talvez estejam realmente descobrindo que tipo de aluno o filho é, né? Porque agora ela está com ele dentro de casa e precisa auxiliá-lo. Se ela antes defendia tanto o filho dela para a professora, talvez agora ela esteja revendo um pouco isso, que acontece também, né? Então, é essa frustração. Agora, às vezes tem um desejo de ter excelência em tudo, que não é possível de ser alcançado, né? Não é possível, nenhuma mulher consegue fazer tudo dentro de casa de uma forma perfeita e ainda assim dar conta de cuidar dos filhos e ensiná-los da melhor maneira, com que eles entendam de tudo. Não dá mesmo, né? Então, nesse momento, é necessário que a gente tenha paciência, misericórdia para com as crianças, né? Eu mesma tenho exigido que eles façam a lição, né, o máximo possível, mas a gente não dá conta de fazer 100%. Então, tem que ter misericórdia para com eles e misericórdia para conosco mesmo, para entender o nosso papel de que nós não somos poderosas, super poderosas, a gente realmente não dá conta, né? E essa frustração muitas vezes vem porque a gente pensa que a gente consegue, a gente tem um alvo que a gente não vai chegar nele, não tem jeito, nós não somos perfeitas para chegar nesse alvo, né? E temos que usar de misericórdia, então, para com os outros e para conosco mesmo, e pedir que o Senhor nos ajude com a sua graça, com a sua bondade, para que a gente veja esses filhos como ferramentas, né, do Senhor também, para nos moldar, né? Eu lembro de ouvir essas palavras assim do meu amigo Tarcísio aí, né? Que filhos são ferramentas do Senhor, né? Que nos moldam, nos lapidam diariamente. Então tem sido assim para mim, né? Então essa frustração provavelmente vem de um coração que deseja ter excelência em tudo, mas que não entende a queda e a impossibilidade disso acontecer perfeitamente. Bom, se Isso tem é. alguma lição que a gente vai aprender dessa pandemia, aqueles que têm o coração quebrantado, né, valorizar o culto, que a gente não pode, e valorizar os professores dos nossos filhos, com certeza, né? Professor Tarcísio. E esse caminho que a Nathalie estava dizendo, que talvez seja o caso de muitas mães que penam, é um farisaísmo escondido, né? Porque você estabelece um alvo e você tem que chegar naquele alvo que você estabeleceu. É a receita certa do sofrimento. Porque nem o que você estabelece você consegue. Talvez você se engane, não é? Então, é por isso que tem aquelas piadinhas de que se o cara pisou no chão molhado, aí sai o cara esquartejado, né, e tal. Porque se você cumprir o suficiente, então o que é suficiente? Olha essa mesa, olha essa mesa. A mesa, se tão somente a mesa tivesse arrumada, estava tudo certo. E então a gente vai estabelecendo o céu, né? A gente rebaixa o céu primeiro, mas vai estabelecendo patamares de céu e acha que vai estar cumprindo. Então é falar, Deus, eu confesso meu farisaísmo, me livra, me ajuda. Eu sei que eu vou ter que lutar com isso até Jesus voltar, mas assim, não deixa que isso tome conta de mim, porque de fato, como você disse, não dá conta mesmo. Agora, é claro, essa sensação também mostra uma coisa muito simples. Eu lembro de um professor falou para mim assim, agora vocês vão valorizar a gente. Eu falei assim, deixa de ser besta, valorizar vocês. Você já tem seu valor diante de Deus.
Vocês estão achando que estão se vingando da gente, a gente tem que aguentar os nossos próprios filhos? Vocês, na verdade, vocês não têm a melhor versão deles. Nós temos em casa. Por quê? Uma coisa, todo mundo sabe disso. Uma coisa é o filho em casa, outra coisa é o filho para os outros. Quem dera ele fosse em casa o que ele é para os outros. Seria muito mais fácil estudar. Mas não é o caso. Eu queria, então, ver os professores pegando os nossos filhos em natura. Entendeu? Ia ser muito divertido, cara. Tanto que quando pegam, eles surtam. E é natural. Então, professores, não estou ocupando vocês, vocês são ótimos, os pais também são ótimos e as crianças são ótimas. E a questão é, nessa época, por exemplo, de quarentena, é uma loucura mesmo, porque não é homeschooling, é o estudo da escola em casa. Porque se fosse para dirigir o estudo como eu quero, era muito mais fácil, eu não tinha que dar satisfação nem para a escola, nem ficar fazendo aquelas provas. Mas é um mix, e esse mix, então, ninguém está acostumado com ele. Eu fico lembrando de quantos professores que deviam ter feito o curso do Moodle lá no Mackenzie e não fizeram. Eu falei assim, agora pernou. Mas é coisa fácil, né? Nada que vai dar muito trabalho, e dá mesmo muito trabalho, mas nada que não possa fazer. Mas assim, não deu? Tenta outro dia. Uma das coisas boas que Deus deu pra gente é depositar 24 horas novinhas em folha todo dia, para você retomar a rotina e tentar de novo. É fato, e a gente precisa, né, ter algum tipo de percepção clara dos limites que a gente tem. Um dos problemas, É. eu sei que um dos grandes problemas para algumas pessoas é a preguiça, né? Existe o preguiçoso e a Escritura diz que ele é abominável aos olhos do Senhor. Por outro lado, é o complexo de mulher de Provérbios 31 ou de marido de Provérbios 31, né? Aqueles absolutamente perfeitos em absolutamente tudo, em todas as coisas, o tempo inteiro, né? Eu me lembro de uma vez, uma conversa, eu estava saindo de uma conferência e eu traduzi o Dr. D.A. Carson naquela conferência e estava embarcando de volta aqui para São Paulo e tinha um outro pastor numa situação diferente da, da minha, porque os nossos filhos já estão adultos e eles estavam com uma bebezinha em casa e a gente conversando sobre isso, ele ali falando das suas angústias e da angústia da esposa, e aí a gente pegou e trouxe o assunto para o Dr. Carson para ver a opinião dele. Eu achei muito interessante e sábio. Ele disse o seguinte: olha, se tem uma pessoa no mundo que Deus vai perdoar por não conseguir manter as suas devoções diárias, é uma mamãe. Foi essa a resposta dele. Porque realmente, às vezes, é quase impossível, né? Não está na Bíblia, mas devia estar. É isso. A maternidade é uma escola muito, em alguns casos, muito solitária. E quando não é solitária, é uma escola cheia de gente que não passou pelo curso de pedagogia de fato e que se mete na vida, né? E na educação dos filhos, sem saber, sem conhecer, sem entender tudo. Então, isso é fato. Para essa pessoa que perguntou, baixe o padrão um pouquinho, não se sinta culpada, mas aprenda a ter graça ou entender a graça do nosso Deus sobre a sua vida nesse processo. Enquanto a gente pula para a próxima pergunta, não esquece de se inscrever no canal, é importante para a gente poder espalhar essa mensagem para outras pessoas, tá bom? Muito bem, pergunta 8. Acho que, bom, um pouquinho diferente da anterior, né? Como lidar com as tarefas domésticas para que não se tornem um fardo e tragam tristeza, principalmente porque não há reconhecimento dos membros da família? Mauro, eu acho que essa pergunta ela tem a ver não tanto com a maneira como eu faço, mas o reconhecimento do que eu faço.
E se essa é a preocupação que está saltando no coração da pessoa, então é uma luta muito mais por honra do que propriamente por serviço. Né? É a pessoa que tem o desejo de ao menos ouvir um obrigado, ou que delícia, estava muito gostoso o almoço, ou nossa, que casa limpa, que beleza, você limpou o armário, né? E olha, se não fosse minha esposa às vezes mostrar certas coisas e compartilhar comigo o que ela faz, muitas vezes eu não teria percebido, né? Eu não teria notado. Isso só revela como, às vezes, a gente não nota mesmo, e não é por descaso ou por desprezo. Tem coisas que ela enxerga que eu não enxergo, de necessidade em casa para fazer. E se não fosse o olhar dela e o cuidado dela, e inclusive compartilhar, hoje eu fiz isso, estava fazendo isso agora eu preciso fazer isso aqui, eu não perceberia a necessidade dessas coisas. Então, até nisso eu estou crescendo em ver todo o cuidado da casa que tem que ser feito, né? Mas eu só chamaria a atenção das pessoas que nos ouvem, não só de quem fez essa pergunta, mas das pessoas que nos ouvem, que é muito fácil a gente cair num desejo de ser louvada ou louvado por aquilo que a gente faz. E aí é uma briga muito mais com o nosso coração, para que o Senhor Deus não deixe que isso esteja consumindo, né, a nossa expectativa. Isso é uma idolatria que precisa ser trabalhada. E se por um lado isso não pode, desculpa aí, Nathalie, se por um lado isso não pode ser um sentimento idolátrico, né, nutrido do nosso coração, e todos nós temos em alguma medida e precisamos lutar com ele, eu faço o almoço, eu quero ouvir que foi gostoso, né? Aí eu sou igualzinho minha mãe, eu fico jogando em direta, né? Ninguém gostou, mas eu gostei e tal. Mauro. A gente Você me repete conhece os há alguns erros dos anos. pais, né, Mauro? É? A gente repete os erros dos nossos pais. Com certeza. E então, por outro lado, dentro do ambiente familiar, a gente deve desenvolver uma cultura de agradecimento também, né? É importante que isso aconteça. Então, esposo, marido, filhos devem ser sensíveis aí nesse processo. Diga lá, Nathalie. Não, é que tô abrindo aqui Provérbios 31, que assim, o louvor da mulher temente ao Senhor, da mulher virtuosa, não é necessariamente nas coisas que ela faz, mas porque ela teme ao Senhor, né? Então, se esse louvor, eu entendo, realmente, é bom que a gente dê honra a quem merece honra, né? Quem nos serve, quem nos ajuda. Inclusive, no texto de Provérbios 31, o marido reconhece, ele chama de tosa, né? Então, ela é louvada, mas não necessariamente pelas coisas que ela faz, né? Ok. Professor Tarcísio? Lembro ainda? Lembro. Talvez, eu estou lendo esse texto da pergunta 8, esse fardo, eu fiquei lembrando de Jesus lá, né, quando falou que tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, né, suave. Eu sempre fiz uma expansão disso, livre, pessoal, falando assim, cara, quando qualquer trabalho que eu faço tá pesado, eu estou fazendo de um jeito errado, ou por uma razão errada, alguma coisa está fora de eixo, que começa a achar um negócio enfadonho, sabe? Então tem alguma coisa que não está equilibrada. Então é possível que o que esteja faltando, às vezes, numa casa como essa, não é o reconhecimento dos membros da família, é o reconhecimento do serviço dos membros da família. Aí eu lembrei daquele milagre lá da viúva, que eu ia falar lá com Eliseu. Lembra? Ela, viúva, 2 filhos. O que você tem? Tem óleo. Então é o seguinte, vai, pega com os vizinhos um monte de vasilha aí, leva, enche de óleo, entendeu? Faz o negócio aí. Aí o texto é muito divertido, porque assim, é um texto pequeno, que não tem nada a ver com a perícope anterior, nada a ver com a posterior. É um texto bem pequenininho, colocado ali, e é um milagre que o foco não é no milagre. O foco é na ação. Fecha-se a porta, e aí você tem o olhar mágico do narrador que sabe tudo, ele está lá dentro, e só
Toma uma vasilha, enche, toma, enche, toma, enche, toma, enche. Nem fala nem vasilha, nem óleo. Enquanto um trazia, outro enchia. Trazia, enchia, trazia, enchia. Ali é um milagre muito interessante, por quê? Porque é um milagre que teve participação da família. Então, se tem uma coisa diferente naquele milagre que é importante e que servia para manutenção da casa, né? E isso aqui, serviços da casa são serviços de manutenção constante. E todos têm que participar. Então, talvez parte da falta de reconhecimento não seja de que eles reconheçam o trabalho, mas de que eles reconheçam de que fazem parte do trabalho. Acho que tem que dar uma olhada aí. Ok, nosso tempo está corrido. Eu vou dar uma pulada aqui na próxima pergunta, eu vou voar com ela aqui na tela, 1, 2, e vamos direto para a pergunta 10. Preciso de ideias práticas para o culto doméstico com crianças pequenas. E aí? Vamos dar as ideias. Eu acho que a gente já deu algumas, Mauro. Quero lembrar, assim, a importância de você ter nos alertado para pensar em tempos curtos para crianças com pouca atenção, jovens, né? Outra coisa que o Tarcísio falou também é da importância da gente ir traduzindo e reconhecer que eles ouvem uma mensagem que está sendo pregada por um pastor ou outra pessoa. Então, existem algumas coisas que a gente já falou. E existem recursos que podem nos ajudar também. Lembrando que um culto doméstico, ele pode, eu acho que ele deve estimular resposta. Ele é um diálogo entre Deus e o seu povo. Então, por exemplo, nós aqui em casa temos, por vezes, usado material dos antigos catecismos. Por exemplo, como o breve catecismo de Westminster, em que se faz uma pergunta e responde, e as crianças aprendem sobre aquela pergunta, aquela resposta com textos da Bíblia que vão ajudá-la a gravar conceitos. A ideia de perguntar, de responder, envolve uma interação que eu acho que o culto tem que ter. Então, pais, não pensem que crianças precisam ficar apáticas ou receptivas. Elas não estão assistindo o culto no sentido de ver. Elas têm que cultuar em resposta ao que Deus está lhes ensinando. Eu daria essa sugestão para que o culto seja dinâmico para as crianças. Ok. Ainda na questão de material, né, de fato, existe aí bastante gente produzindo e permitindo, né, que materiais sejam aí baixados aí no famoso tablet, na TV e no computador, para serem usados no culto doméstico. Eu recomendo material que a editora Cultura Cristã tem produzido, está aí disponível, e várias outras têm feito esse tipo de trabalho para que você possa ter cultos bíblicos centrados na pessoa de Cristo, inclusive com músicas, né, com cânticos, para envolver os filhos no processo de adoração. E não esqueça, criança, gente, não precisa e não deve cantar só música de criança. Nós precisamos educar os nossos filhos a cantarem a nossa hinologia toda. E é importante que eles aprendam, então, a gostar dos nossos hinos, dos hinos clássicos, e terem prazer também, né, naquilo que nós cantamos no nosso culto público. Isso é importante também. Mauro e família linda. Tem uma coisa muito importante também, que é, nós temos muita coisa, muitos materiais com conteúdos bíblicos. Isso é muito legal. Faz parte do culto, afinal, ao redor da palavra. Agora, tem alguma coisa que precisa ser explorada também, que é o culto, ele tem um entorno litúrgico. Então, aproveitar também para explicar para as crianças o que é uma oração de adoração, o que é uma oração de gratidão, por que se faz aquelas coisas naquela sequência. Eu me lembro, eu não sei se você chegou a ver isso lá, Júnior, lá na PCA, lá na Christchurch. Você chegou aí algumas vezes lá, não é? Eles tinham uma sala que preparava as crianças para irem para o culto. Ele era muito interessante, porque começava com o seguinte: cada criança que entrava naquela sala, primeiro a professora falava super baixinho, super baixo. E eu estava ensinando alguma coisa com isso, não é? Segundo, cada criança pegava o seu tapetinho
o espaço que a criança podia fazer alguma coisa era no tapetinho. E ali ela aprendia, dentre outras coisas, essas coisas que são feitas lá com os adultos. Então é muito legal aproveitar esse tempo para poder ir explicando, para fazer sentido toda aquela liturgia. Isso é muito legal. E esquecer um pouco aquela ideia, eu vou pegar agora, tem um filósofo, Michel Foucault, um filósofo existencialista que não quer saber de Deus, mas ele escreveu numa das suas obras sobre a educação de corpos. Eu vou pegar essa frase que é muito conhecida dele, a educação de corpos, e dizer, às vezes a gente está satisfeito ou quer ficar satisfeito de ver um corpo educado. A gente é crente, a gente sabe melhor. É o coração que tem que ser educado. Então, às vezes, a pessoa quer só ver uma postura adequada. Em silêncio, sentado, bem postado, espinha dorsal ereta, especialmente para os outros verem. Não é? Às vezes tem ainda esse negócio. Você viu a família do fulano? Toda senta juntinha e todo mundo fica quietinho até o final. Falei, ô sonho dourado, eu gostaria que fosse assim, mas não é. Então, assim, nós não fomos chamados para educar corpos nesse sentido. A gente é chamado para educar corações. Então, é o que eu diria a mais nisso aí. Muito bom. Ok, nossa última pergunta da noite. O que a igreja local pode fazer para suprir as famílias na área do ensino infantil? Pastores, tem alguma ideia, alguma sugestão para outros colegas pastores, para professores de escola dominical e assim por diante? A minha resposta, Mauro, vai ser no sentido de primeiro alertar o que não se deve fazer. Na minha opinião, igrejas têm, às vezes, assumido o fardo de serem as principais responsáveis pela educação das crianças no caminho de Cristo. E eu acho que essa é uma inversão de papéis. Eu estava conversando com o meu colega, que é pastor comigo, na igreja em Santo André, e nós estávamos falando sobre como muitos pais, durante muitos anos, terceirizaram a educação espiritual dos seus filhos, e agora que estão tendo que fazer em casa, ninguém sabe o que fazer. Mas, em parte, isso se deu porque a igreja diz, deixa com a gente, essa parte a gente cuida. Quando, na verdade, uma das melhores coisas que a igreja pode fazer é como o professor Tarcísio já ilustrou, é a gente treinar outros a fazer. Fazer discípulos é a grande missão da igreja, é treinar outros a fazer isso. Então, o que eu pediria aos meus colegas pastores e às mulheres ou homens que estejam envolvidos com o departamento infantil nas suas igrejas é, não pensem que a responsabilidade está toda sobre vocês e não fiquem preocupados em suprir com uma série de coisas para fazer. Eu acho que o mais importante do que tudo é a gente gastar algum tempinho oferecendo alguns recursos, isso é bom, isso a gente pode, eu acho que a gente deve fazer, mas estimulando e encorajando os pais e, na medida do possível, ensinando-os a fazer o que os pais têm que fazer em casa. Então eu daria esse alerta, porque o que eu tenho visto que me preocupa, então eu estou falando mais no sentido negativo, não tanto em sugestões práticas, mas o que me preocupa é muita igreja preocupada em substituir, trocar. Não tem evento tal, mas ele promove um outro evento tal virtual. Quando, na verdade, a gente está tentando viver de eventos. E igrejas não vivem de eventos. Igrejas vivem de discipulado, de treinamento de pessoas no caminho de Cristo. É isso que a gente tem que fazer. Ok, muito bom. Por sinal, lembrem-se de falar aí para o nosso público nas próximas falas de que igrejas vocês são pastores, tá bom? Alguma sugestão, professor Tarcísio? Olha, assino... Heber Júnior, onde é que eu assino aí? Eu assino embaixo, porque, de fato, essa percepção é uma inversão, não é? Gente, não está tendo nada para as crianças em casa, não é? Eu, assim, se eu tivesse criança pequena, eu ia ficar ofendido até. Como assim? Eu estou cuidando da minha casa. Que conversa é essa que não está tendo nada aqui em casa? Quem disse que não está tendo nada? Aliás, não é obrigação de um corpo chamado da instituição igreja prover isso para mim. Assim como não é o governador e não é ninguém mais. Eu tenho que cuidar disso e suprir para que isso seja feito. E se eu não souber fazer, opa, sai de fininho, vai aprender
e volta. Ou por alguns dos cursos online que o Jumper tem, ou procura o seu pastor. Às vezes, uma conversa rápida pode sair já uma grande ideia. Então, assim, a igreja... se tem alguém fazendo alguma igreja, também não se sinta ofendido pela nossa opinião. Acho que nós casamos bem nessa opinião. Eu acho que esse trabalho não é trabalho da igreja local. Agora, se tem alguma igreja local fazendo, Deus abençoe, sejam felizes e Deus os faça continuar. E já respondendo ao que você falou, eu tenho servido como pastor auxiliar a partir de janeiro desse ano, aqui em Brasília, na Igreja Presbiteriana Semear, trabalhando juntamente com Emílio Garófalo e o Daniel Piva. Muito bom. Pastor Heber, Nathalie. Nós estamos, desde o início do ano também, na Igreja Presbiteriana do Parque das Nações, em Santo André, aqui na região da Grande São Paulo. Então, lá eu tenho o privilégio de ser o pastor titular, mas como eu também trabalho com educação teológica, eu sou professor no Andrew Jumper, como nós já fomos apresentados, o meu pastoreio é de tempo parcial, e eu tenho um pastor que trabalha comigo, que é dedicado a tempo integral à igreja. Ok. Eu também me apresento, eu sou pastor na recém-formada Igreja Presbiteriana Barra Funda, que como igreja organizada reuniu-se antes da pandemia 2 vezes. E aí entramos no processo de pandemia. Mas eu estou, de fato, encantado com a graça de Deus, que está provando e mostrando que igreja não é prédio, que igreja é o povo de Deus, todos saudosos daquele momento fundamental e essencial que é a reunião e o culto de adoração e a celebração dos sacramentos juntos, mas que o Senhor tem sustentado à distância, com fidelidade, com graça e com amor, e sustentado as suas famílias. Quero agradecer vocês, muito obrigado por esse tempo aqui juntos, pela oportunidade de termos conversado sobre esse tema importante, e assim nós nos despedimos de você que nos assistiu, e esperamos poder interagir em algum momento sobre esses temas e conversar mais sobre isso. Não esqueça de novo de se inscrever aí no nosso canal, deixar o seu clique, deixar o seu like, para que o YouTube posicione os nossos vídeos e mais pessoas possam assisti-los. Muito obrigado, boa noite para vocês todos. Obrigado, Nathalie, Heber, Tarcísio, que Deus abençoe ricamente o ministério de vocês. Um abraço. Amém. Obrigado.